Fluminense próximo de negociar atleta com o futebol do exterior. A gente vai comentar essa notícia nesse vídeo aqui também. Vamos falar sobre a primeira convocação de Fernando Diniz, que levou 2 atletas do Fluminense. Deveria ter levado mais, levou mais do que deveria. A gente vai comentar um pouquinho aqui também sobre isso, além de falar da situação do Vitor Mendes, zagueiro tricolor, que está sendo réu na operação penalidade máxima, já teve seu julgamento, né, já foi condenado, mas cabe recurso. E a gente vai falar um pouquinho sobre a situação dele aqui no Fluminense, tá certo? Seja muito bem-vindo à Central Fluminense. Você aqui encontra todas as notícias do Fluminense e também o melhor espaço para trocar ideia, para debater sobre a nossa grande paixão, correto? Vamos começar com as informações, porque eu quero falar primeiro sobre essa convocação do Fernando Diniz. Acabou de sair a convocação e ele convocou Nino e André do Fluminense. 2 convocações, de certa forma, até esperadas. Os 2 jogadores foram convocados pelo Ramon Menezes, que era o treinador interino antes da chegada do Fernando Diniz na seleção, e voltam a ser convocados. Além deles, Caio Henrique e Ibañez, 2 moleques de Xerém, também são chamados para a seleção nessas partidas da eliminatória, que serão, né, as primeiras partidas do Fernando Diniz no comando da seleção brasileira. Muito se esperava, principalmente entre nós tricolores, tá? Uma possível convocação do Samuel Xavier, talvez, ou até mesmo do Paulo Henrique Ganso, que é um jogador que o Fernando Diniz gosta muito, né? Falando sobre o Ganso, a gente debate bastante isso em live. É um jogador que, na minha concepção, vem em baixa no Fluminense, não vem jogando bem. E acho que o Fernando Diniz está certíssimo em não convocá-lo. Não está jogando futebol em 2023 que justifique uma convocação, por mais que seja um meio-campista de características muito diferentes do que a gente vê na seleção. A convocação do Diniz trouxe vários volantes, né, jogadores mais recuados, com menos capacidade de articulação, e de meia ofensivo mesmo, levou apenas o Rafael Veiga. Fica aí também a dúvida, né, se o Lucas Paquetá do West Ham, que estava perto de ser contratado pelo Manchester City, deixou de ser convocado por conta da polêmica que saiu nessa manhã, de que ele estaria sendo investigado pela Liga Inglesa, acusado de ter algum envolvimento também em apostas esportivas. A gente não tem muitas informações a fundo sobre esse assunto ainda, mas fato é que o Paquetá não foi convocado e o Rafael Veiga está lá. Isso foi até um questionamento que o pessoal do GE, enquanto transmitia a convocação do Fernando Diniz, fez, né? Se o Paquetá deixou de estar na lista por conta dessa polêmica, desse imbróglio que precisa ser resolvido. Paulo Henrique Ganso não está convocado, o que, ao meu ver, é um acerto. O outro jogador que havia uma expectativa, mas claro, mais baixa, uma expectativa mais nossa aqui, tricolores, né, era o Samuel Xavier, que vem jogando muita bola, vem sendo um dos principais laterais direitos do futebol brasileiro na temporada, mas não é convocado, não foi convocado pelo Fernando Diniz, ele nunca foi convocado, né, seria a primeira convocação. Eu, particularmente, levaria o Samuel Xavier, eu acho que sim, ainda mais pela escassez na posição que o Brasil vive, acho que poderia ter uma oportunidade, mas o próprio Fernando Diniz, antes de anunciar a convocação, ele falou de alguns critérios e um deles seria a prospecção, digamos assim, para a próxima Copa. O Samuel Xavier é um jogador que chegaria na Copa de 2026 com 37 anos. Então é difícil, né, dele talvez estar nesse nível ainda daqui a 3 anos para jogar uma Copa. Isso pode ter influenciado o Fernando Diniz a não levá-lo. Claro, tem um outro fator que eu sempre trago aqui que poderia acontecer com o Fernando Diniz, né, dele acabar evitando convocar, por exemplo, jogadores do Fluminense, como Samuel Xavier, jogadores que não estão tanto no radar da seleção, para não ser acusado de nada, né? Enfim, é uma situação um pouco desagradável. Eu lembro bastante do Abel Braga, na época que o Fábio Braga, filho dele, jogava no Fluminense, que ele dizia que tinha alguns jogos que ele, por convicção, colocaria um volante, só que como opção era o Fábio, filho dele, ele às vezes acabava botando o outro para não ficar ouvindo tanto, que estava privilegiando nepotismo, esse tipo de coisa. Não sei se o Fernando Diniz pensou nisso, não sei se ele cogitou levar o Samuel Xavier, mas fato é, para a lateral direita ele levou o Danilo e Wanderson, né, 2 jogadores que têm mais projeção de conseguir chegar na próxima Copa do Mundo atuando pela seleção. Eu acho uma pena, porque na minha concepção Samuel Xavier está sim merecendo uma vaga. Futebol é momento, né? A seleção, por mais que você vá pensar em montar uma base para a próxima Copa, você precisa ter jogadores em boa fase no presente para você se classificar. Beleza, que agora tem muita vaga, mas você precisa levar os melhores também, de certa forma. É um jogador que, assim,
Eu não vou dizer que é uma surpresa ele não ser convocado, acho que não. Acho que talvez fosse surpresa se ele fosse convocado. É algo que eu gostaria, mas acabou não acontecendo. Portanto, Nino e André, que já vinham sendo convocados para a seleção, já foram convocados na última do Ramon Menezes, agora convocados novamente. O Nino podendo fazer sua estreia na equipe principal, já que a gente se lembra, ele se lesionou antes da convocação passada, antes de se apresentar na seleção, e acabou sendo cortado. Beleza? Essa é a convocação do Fernando Diniz, 2 jogadores do Flu, portanto, defendendo a amarelinha. E claro, eu quero saber de você que está me assistindo, concordou com essa convocação do Diniz? Fez bem em levar a Nino e André? Não deveria levar um dos dois? Deveria levar mais gente do Fluminense? Comenta aí para a gente trocar essa ideia. Afinal de contas, a seleção brasileira também é uma paixão nossa. A seleção brasileira fundada no Fluminense, né? É sempre importante, eu sempre digo, né, que uma seleção brasileira forte torna o Fluminense ainda mais forte, já que, claro, valoriza muito a nossa história. Então deixa seu comentário aí, o que você achou dessa convocação, se deveria levar mais ou menos jogadores do Flu. E antes de eu partir para a próxima notícia desse vídeo, eu quero, claro, lembrar você da boa. Tem que lembrar você da boa. A 1xBet é parceira oficial aqui da Central, uma das maiores casas de apostas do mercado, com as melhores cotações. E quem sai ganhando com isso, meus amigos e minhas amigas, é você, que quer fazer aquela fezinha no jogo do Flusão, Brasileirão, jogo da seleção. Enfim, você criando o seu depósito lá na 1xBet, está criando a sua conta, fazendo o seu primeiro depósito lá, utilizando o nosso cupom Central Flume, Central Fluminense, só que Central Flume, você dobra o seu primeiro depósito. Então, se você botar R$10, você ganha 20. Se você botar R$30, 60 na sua conta e por aí vai. Você dobra o seu primeiro depósito usando o nosso cupom Central Flume. Então, corre no comentário fixado desse vídeo, cria a sua conta, usa o nosso cupom, faz o seu primeiro depósito e se divirta. Beleza? Vamos para a próxima informação desse vídeo. Eu quero falar sobre a situação delicadíssima do zagueiro Vitor Mendes. Chegou no Fluminense por empréstimo do Atlético Mineiro após uma temporada, na verdade 2 temporadas pelo Juventude emprestado. É um jogador que principalmente em 2021 se destacou no Campeonato Brasileiro, um jogador jovem. Em 2022 sofreu com algumas lesões, mas chegou no Flu em 2023 como uma aposta. E, pô, não foi nem de propósito eu usar essa palavra, mas acabou saindo. É um jogador que está vivendo uma grande polêmica. Afastado do Fluminense desde o dia 10 de maio, né, já tem mais de 3 meses, ele foi citado, né, na Operação Penalidade Máxima, que investiga o envolvimento de alguns atletas em esquemas de apostas esportivas. O Vitor Mendes já teve seu primeiro julgamento e foi condenado a 430 dias e R$40 mil de multa. Esse julgamento foi no dia 9 de agosto e cabe recurso. O jogador vai tentar recorrer, mas vale lembrar que ele está afastado do Fluminense há mais de 3 meses, sem atuar e sequer está treinando com a equipe do Flu. Ele, que é paraense, está lá no Pará treinando com um personal trainer por conta própria. A Netflu traz uma informação importante de como está a situação dele no Flu. E eles trazem para a gente que o Vitor Mendes está tendo parte do seu salário suspenso pelo tricolor. Porque o que acontece? Jogadores de futebol em geral, eles recebem um salário em 2 pedaços, né? Tem um pedaço da CLT, que é a carteira assinada, e tem uma parte que são os direitos de imagem, que é o direito para o clube, né, poder utilizar a imagem do jogador, claro. E a Netflix traz essa informação para a gente de que o Vitor Mendes está com seus direitos de imagem suspensos. O Fluminense está pagando apenas a parte da CLT do jogador. O tricolor espera a finalização desse julgamento, né? Repito, cabe recurso, o Vitor Mendes ainda não tem data marcada, mas a tendência é que entre, sim, com esse recurso para, enfim, tentar reduzir essa punição, ou quem sabe até provar a inocência e ser absolvido, mas a ideia do Fluminense é tentar rescindir o contrato com o jogador após o fim desse imbróglio e devolvê-lo ao Atlético Mineiro, um atleta que não faz parte dos planos, né? Vale lembrar que ele era o camisa 4 do Flu, e agora chegou o Marlon, já vestiu até a camisa, o Vitor Mendes foi tirado da lista de inscritos da Libertadores, então dificilmente volta a jogar pelo Fluminense, até porque a punição de momento de 430 dias extrapolaria o tempo de contrato do atleta com o Flu, que é até o final de 2023. Situação extremamente delicada, né, meus amigos e minhas amigas? É uma coisa bem complicada. Vários jogadores já foram punidos também. Alguns já voltaram a jogar, outros não, mas fato é, o Vitor Mendes está aí há mais de 3 meses sem atuar. E eu quero, claro, saber de você, que nos assiste aqui, né? Quero saber sua opinião para a gente trocar aquela ideia. O que faria nesse caso do Vitor Mendes? Você acha que o Fluminense, se bem que agora ele já está
punido, né, tem essa punição de 430 dias, mas você acha que o Fluminense deveria insistir no atleta após punição, tentar mantê-lo por aqui? Você vê qualidade, você vê uma possível segunda chance para ele, ou não, o Vitor Mendes é carta fora do baralho? Deixe seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia. E antes de eu partir para a última notícia desse vídeo, eu quero aproveitar rapidinho para dar uma moral para quem está sempre dando moral para a gente aqui na Central. Todo vídeo eu comento aqui pedindo para a galera deixar o nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central está conseguindo alcançar as pessoas. E a galera chega junto, deixa o comentário com o nomezinho e o lugar, e eu sempre que posso venho aqui nos vídeos mandar um abraço para a turma. Então, nesse vídeo eu quero mandar um abraço para o Paulo Roberto de Niterói, para o Luiz de Jacareacanga, no Pará, Cleide de Foz do Iguaçu, Zé Luiz de Manaus, Marola aqui do Rio, Maciel de Juazeiro do Norte, Hélio de Santa Filomena no Piauí, Anderson do Guarujá, Roosevelt de Rio Branco no Acre, Marcos de Alcântara, Manuel de Guarapari, Adriana de Natal, Martinho aqui do Rio, Sérgio de Paraíba do Sul, Antônio de Pilar na Bahia, Norberto de Angra, Samuel de Nova Iguaçu, e para toda a galera que está nos assistindo. E se você quer que a gente mande um abraço nominalmente, né, citando seu nomezinho aqui para você, é só você comentar o seu nome e de onde nos assiste, que assim que possível faremos isso, mandaremos um abraço para você. Combinado? Última informação desse vídeo, muito importante também, fala sobre um jogador do Fluminense que pode ser vendido ao futebol do exterior. Pois é, meus amigos e minhas amigas, estamos falando de Lucas Felipe Calegari, que está emprestado ao Los Angeles Galaxy. Calma, calma, calma. Você deve lembrar que tem uns 2 dias que a gente trouxe aqui no canal uma notícia da Vável falando que o Calegari não seria aproveitado pelo Los Angeles Galaxy, que o Los Angeles Galaxy não compraria o jogador e ele retornaria ao Fluminense em 2024. Mas o Vitor Lessa, da Rádio Globo CBN, traz uma informação distinta. Se a informação da Vável falava que o Calegari teve dificuldade de adaptação nos Estados Unidos, não estava conseguindo atuar com frequência, estava fora dos planos da equipe norte-americana, o Vitor Lessa traz uma informação completamente oposta. Ele dá conta de que sim, o Calegari está bem adaptado, o Calegari é titular absoluto do Los Angeles Galaxy, tem 28 jogos nessa temporada, vem jogando por lá, e mais do que isso, que o Los Angeles Galaxy deseja sim comprar o jogador. O Los Angeles Galaxy quer ter o Calegari em definitivo, vale lembrar que ele está emprestado até o final de 2023 à equipe estadunidense e tem uma cláusula de compra, uma opção de compra do Los Angeles Galaxy de 2 milhões de dólares, o que daria ali em torno de 11 milhões de reais. Segundo o Vitor Lessa, a equipe norte-americana tem interesse sim em comprar o jogador em definitivo, o que para o Fluminense pode ser interessante, já que é mais um dinheiro pingando na conta num jogador que, bom, está emprestado, né, não está muito nos planos do tricolor. Vale lembrar, o Calegari oscila muito desde que ele virou profissional, ele surge ali com o Odair logo depois da venda do Gilberto ao Benfica, toma a posição de titular e se destaca. Mas quando a temporada 2021 começa, a oscilação vem junto. Até então, o Samuel Xavier ainda não tinha se destacado, não estava jogando essa bola toda, e o Calegari, mesmo assim, tinha dificuldade de manter a posição de titular. O próprio Fernando Diniz, quando chega, tem partidas que ele utiliza o Iago Felipe, improvisado na lateral direita, e não usa o Calegari no setor. Após isso, ele chega a ganhar uma oportunidade no meio-campo contra o Atlético Mineiro, no final do ano passado, e faz algumas partidas como lateral esquerdo até se lesionar. Termina a temporada lesionado e quando começa 2023, no primeiro jogo da temporada, Fluminense com o time titular, tá lá Calegari titular na lateral esquerda. Mas nesse meio tempo todo, chegou a ter uma proposta do Goiás, que a informação que rolou é que o Fluminense chegou a aceitar para emprestá-lo para a temporada 2023, mas o próprio Calegari não quis, porque acreditava que chegaria para ele alguma proposta do exterior, principalmente da Europa. Ele tem dupla cidadania, o que facilita, ele também é cidadão italiano, o que facilita ele a jogar na Europa. Essa proposta da Europa não chegou, ele fez algumas partidas e depois daquela situação toda do pênalti do Calegari contra o Botafogo, né, que ele bateu o pênalti, ninguém entendeu muito bem, acabou perdendo o pênalti, criou-se uma grande polêmica. Ele foi emprestado ao Los Angeles Galaxy até o final da temporada. O que Vitor Lessa traz é que o Los Angeles Galaxy quer sim comprar em definitivo o Calegari, tende a pagar essa multa de 11 milhões de reais para ter o lateral direito. Eles têm jogado de lateral lá nos Estados Unidos, tá? O lateral direito Calegari. Eu friso isso por quê? Porque o Calegari é volante de origem, na categoria de base era volante, mas desde o sub-17 começou a atuar como lateral direito. E aqui no Flu subiu como lateral direito, fez uma partida ou outra no meio-campo e jogou também na lateral esquerda. Mas entendo que o Los Angeles Galaxy e o próprio Fluminense consideram o atleta um lateral. Então o lateral Calegari
pode, segundo Vitor Lessa, deve ser comprado pelo Los Angeles Galaxy ao final desse vínculo que vai até dezembro desse ano de 2023. Meus amigos e minhas amigas, eu quero saber de você que me assiste aqui. E essa situação do Calegari, você acha que ele deveria ser vendido? É o melhor caminho para todo mundo? 11 milhões é pouco pelo Calegari? O Fluminense deveria tentar trazê-lo de volta para aproveitá-lo na próxima temporada? E se sim, em qual posição? Na lateral direita, lateral esquerda, como volante? Quero saber a sua opinião. Deixe seu comentário aí para a gente trocar aquela ideia. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!